Boa tarde, 1h05. André Silva, entrevista coletiva do técnico Renato. Em relação, né, a algumas críticas que são feitas em alguns momentos, enfim, eu queria que você, Renato Portaluppi, avaliasse o Renato Portaluppi treinador, onde ele acerta, onde ele erra, para não ficar só no que o jornalista ou que o torcedor fala a respeito do trabalho do Renato. Queria saber do Renato uma avaliação ou uma autoavaliação do trabalho dele nesse momento no Grêmio. Aqui é o André Silva da Gaúcha. Obrigado. No futebol brasileiro. E isso... É a hora do almoço, né, Renato? Inclusive, vocês da imprensa são culpados. Olha que ponto nós estamos chegando. Eu vi algumas entrevistas de alguns treinadores, inclusive alguns comentários de vocês da imprensa no Brasil. O áudio está com dificuldade, né? Bom, vamos aguardar. E acho que era numa hora que ele ia falar da gente aí. A gente jornalistas, assim, né? Ele ia dar um pau na gente aí. Tava na verdade, eu não queria contar para os ouvintes, nós é que cortamos, porque a gente sentiu que ele ia nos xingar, né? Os caras vão acreditar, Davi. Ia dar um pau em ti, Davi. Em ti queria dar um pau. Por isso que eu mandei, cortem. Vamos ver. Mas o problema é lá, né, Pedro? O problema não é o problema é lá. O problema é lá. Tá ruim, né? A qualidade da entrevista lá hoje. No Grêmio. O Grêmio resolveu fazer uma entrevista diferente, que não aquela que vinha sendo feita de forma online, quis fazer uma coisa assim, mais próxima do normal, e acabou com esta anormalidade que nós não temos. Bom, enquanto a gente não volta com o Renato, a informação principal e eloquente que temos é que o diretor executivo do Grêmio foi demitido depois do Grêmio anunciar que não haveria demissões. Falamos, né? Antecipamos no balanço final. Eu e o Andrezinho, a gente tinha essa informação. A informação se confirmou mesmo que um pouco tempo depois, né? O jogo foi na quarta noite, na sexta pela manhã, se confirmou. Portanto, a gente imaginava que isso pudesse acontecer. A informação que eu tenho, isso pode ser que realmente os planos tenham mudado, é que a preparação física do Grêmio também teria mudanças. Essa mudança ainda não aconteceu. De repente essa mudança foi reavaliada. Agora o executivo de futebol não. E ele confirmou a saída. O que nesse momento então fica uma lacuna. Não sei se tem nomes especulados. Ainda não tem, mas eu já tive também informação de uma sondagem para um outro profissional que recusou. O Grêmio não vai contratar. O Grêmio não vai contratar. Porque isso não altera. Né? Ouvindo o Renato responder solução mim, caseira, né, André? Seguinte, ao Grêmio, segundo o presidente Romildo, depois eu trago mais detalhes, será solução caseira e interna. Solução caseira, exatamente. É isso mas aí, o que o Renato estava falando da imprensa aí, hein, André? Ele fez uma avaliação aí de algumas críticas, enfim, que às vezes a imprensa não dá tempo para treinador trabalhar, que não é o caso dele, que ficou 4 anos até. E aí eu perguntei a ele, né, para ele fazer a avaliação dele, já que a gente conhece a avaliação da imprensa e da torcida. E ele basicamente respondeu, a avaliação do meu trabalho são os meus números nesses 4 anos no Grêmio. E ele segue falando, né, e a gente está com essa dificuldade mesmo do som aí, uma questão de conexão que está vindo lá da arena. Então, a demissão do diretor executivo de futebol não altera nada em relação aos planos imediatos, que é ganhar do Palmeiras, tentar ganhar os 2 Grenais que tem pela frente, classificar na Libertadores e seguir vivo no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo grande relevância nisso, mas enfim, fala, Duda. Acaba não alterando. Não, é só rapidinho para a gente abrir para todo mundo dar a sua opinião. Eu sigo discordando do Renato em alguns pontos. Eu sei que ele está sem o time titular dele, né? Ele tem colocado isso. Mas a maioria são por lesões, né? As lesões fazem parte também de um departamento. 7 lesões musculares. O cara não se lesiona. O cara não se lesiona porque, sei lá, porque algo aconteceu de errado para ter tantas lesões. Se eu não me engano, tem um estudo que saiu ontem ou anteontem, eu estava vendo no site, que o Grêmio é o clube da Série A que mais teve lesões nesse ano, lesões musculares, tá? Que isso é significativo. São 20 clubes. O Grêmio é o que mais tem, bom, uma conta errada, né? Tem que se avaliar isso. Por consequência, o prejuízo de campo é maior. Né? Exatamente, tu acaba ficando mais desfalcado, né? Além das 4, sem falar nas 4 expulsões também, nos últimos 4 jogos, o Grêmio joga com 10 jogadores sempre, em algum momento do jogo, né? Óbvio que não começa, né, com 10, mas lá, né, em algum momento é expulso. Uma coisa que eu concordo com o presidente
em relação à demissão do Renato antes de Grenal, né? Nessa tal semana Grenal. Isso eu já descartaria também de imediato. Agora, dependendo de como for, e eu falei isso em outra... Eu sigo achando isso, independente do resultado, mas sim a maneira com que o Grêmio joga, se o Grêmio não apresentar uma reação contra o Palmeiras e depois contra o Inter, eu não acharia nenhum absurdo o Renato ir conversar, como ele coloca, e pedir as contas e dizer, olha, não consigo mais tirar leite daqui, é impossível. Fala, André. O Grêmio fez uma pequena pausa agora na entrevista para tentar até corrigir esse problema de internet. A gente foi comunicado aqui e o Renato finalizou que ele estava respondendo para mim, né? Deixa eu dizer o seguinte sobre isso. Renato, na resposta anterior, a gente ainda não estava no ar, disse o seguinte: se eu achar que estou atrapalhando, serei o primeiro a fazer isso, procurar o presidente e pedir para ir embora. Pode ser depois do jogo do Atlético, pode ser depois do Palmeiras, depois do Grenal. Se eu sentir que eu não tenho condições, eu peço, o presidente não precisa nem me dizer nada, eu vou até a sala dele e peço para sair. Mas não é a ideia no momento nem dele, nem do presidente uma saída. Mas o Renato colocou essa situação. Ele disse que o momento do Grêmio não é bom, mas também não é péssimo. Né? Ele disse que é um momento razoável, chegou a fazer uma avaliação, disse, bom, Copa do Brasil o Grêmio não estreou, Libertadores tem uma vitória fora, um empate em casa num Grenal e uma derrota para a Católica, disse assim, não está excelente, mas está bem, porque é segundo colocado e faz 3 jogos em Porto Alegre, mesmo que tenha um Grenal em busca de classificação. Palavras do Renato sobre o Campeonato Brasileiro, que está, segundo ele, está sendo feita uma tempestade num copo d'água, porque o Grêmio está no momento a 8 pontos do líder, mas se vencer o jogo a menos, né, ele sempre usa essa questão do jogo a menos, chega a 15 e fica a 5 do líder, então não estaria numa situação tão ruim assim, né? E aí colocou a questão, o Grêmio, segundo ele, o Grêmio está em crise, na minha avaliação não está em crise, o Grêmio não está vivendo um bom momento, falou muito da questão dos jogadores lesionados, mas não entrou no detalhe o porquê dessas lesões, né? O porquê tantas lesões estão acontecendo e por que elas estão atrapalhando, falou que é um momento de transição, porque está recebendo reforços, o presidente falou no Cavani de novo, gente, disse que se o Cavani quiser jogar na América do Sul, o Grêmio vai conversar com ele sim, fazer proposta, mas que por enquanto a cabeça do Cavani está no futebol europeu. Isso também rolou na primeira parte da entrevista, que foi do presidente Romildo Bolzan. A entrevista já começou por volta de 12h15, tem praticamente 1 hora de coletiva, somando o que falou o presidente Romildo e o que está falando agora o técnico Renato Portaluppi, e ainda vai prosseguir, porque ainda tem, olha, no mínimo mais 10 perguntas para que sejam feitas para o técnico do Grêmio. Deixa eu lembrar que o Sala de Redação tem Gimo, Indústria Gaúcha, qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder Segurança para seus condôminos, tranquilidade para você, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. Em primeiro lugar, claro que a demissão do diretor de futebol, não sei se é esse o cargo, gerente, o diretor de futebol. É diretor executivo de né, futebol. Ela não tem efeito imediato, tem um efeito a médio e a longo prazo, né, em primeiro lugar isso. Isso que o Renato falou pro Andrezinho, por exemplo, o Renato diz assim, avaliem meus 4 anos no Grêmio. Sim, os 4 anos, se for analisar pelos títulos que ele ganhou, eles são ótimos. Só que no futebol não é assim que funciona, as coisas funcionam no presente. Né? O que já passou, e o próprio presidente Romildo disse isso, agora passado é passado. Eu acho que foi essa frase que ele disse, né, Andrezinho? Nós não vivemos no passado, coisa que o vale. Isso. Né? E então. Ele falou nos louros da vitória. Tem que analisar o presente, tem que analisar o que está acontecendo agora. Ou pelo menos o que está acontecendo nessa temporada. Né? E o que não está sendo bom. As lesões e as expulsões acontecem por algum motivo. E esse motivo é porque o time está se esforçando, os jogadores estão se esforçando além da conta, além do que deveriam. Por isso que eles chegam atrasados na bola, por isso que eles acabam fazendo falta e por isso que acabam se machucando. Né? A gente olha o time do Grêmio jogar e tem um outro ponto que todos nós aqui que acompanhamos futebol há bastante tempo, a gente sabe que ele é bastante eloquente. Tá? Que é o seguinte, é quando um time não ganha a segunda bola, quando um time não ganha o rebote, né? O Grêmio não ganha nenhum rebote mais, nenhum rebote, analisa. Agora a Conmebol lançou um vídeo do toque de bola do Católica contra o Grêmio. O Católica parecia o Flamengo do Zico tocando a bola contra o Grêmio. Não, o Católica é um time médio para ruim. Nesse certo? momento, Davi, eu ia falar do 5-0 ontem. Voltou a coletiva, Diogo, também com
momento, bom som, digamos assim. O Renato falou de um assunto que foi tocado ontem no Sala. Ele disse, olha, eu jamais tive nenhum problema com o Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio. O Pedro falou sobre isso ontem, vocês falaram, ele está citando isso, né, também dentro da entrevista. Falou agora sobre a entrevista do Kahneman. O presidente também já tinha abordado aquela questão do Kahneman do começo do ano das demissões, né, a respeito de que eles entenderam o que quis dizer o Kahneman, que não houve nenhum tipo de problema, por exemplo, com o Walter Kahneman, né? E daqui um pouco, se vocês quiserem, na sequência a gente pode acompanhar um pouco mais. Sim, por favor, vamos acompanhar um pedaço da entrevista. Libertadores. Vai ver quantos jogadores o Grêmio tinha no departamento médico. Busquem lá. Busquem essa pesquisa. Busquem lá essa pesquisa aí. Vê lá quantos jogadores o Grêmio tinha no departamento médico. E o Grêmio foi campeão da Libertadores. Então, problemas, no momento que, infelizmente, as vitórias não vêm, sempre vai ter um problema. Na preparação física, na parte técnica, esse jogador que está mal, esse jogador que não está correndo. É normal no futebol. É normal a gente conviver com esse tipo de problemas, a gente conviver com essas críticas. Agora, não é só no Grêmio que essas coisas acontecem. Acontecem em todos os outros clubes também. Então, infelizmente, a gente pegou uma sequência agora de jogos devido a essa parada na pandemia de 4, 5 meses, os jogadores não estarem jogando, e de repente, da noite para o dia, você tem que fazer um esforço muito grande a cada 3 dias, fora as viagens, e olha que a diretoria, juntamente com o presidente, nos dão, entre aspas, um certo conforto de viajar com voo fretado, justamente porque é necessário para os jogadores descansarem mais. Agora, eles são humanos. São seres humanos. O desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes a gente procura rodar o grupo, entendeu? Para que todo mundo tenha oportunidades, para a gente poder descansar um outro jogador. E fique bem claro uma coisa, não é que a gente queira descansar um jogador por descansar um jogador, é porque ele está no limite dele. Nós temos o CK aqui após o dia seguinte, após o jogo, que o CK nos dá, que é um exame, que nos dá uma condição de saber se o jogador pode se lesionar ou não na próxima partida. Por isso que, no momento que a gente tem a dúvida, a gente descansa o jogador justamente para recuperá-lo, não adianta colocar ele em campo e ele estourar. Então esse tipo de problema, Gera, é uma coisa muito normal, não é só no Grêmio, não em todos os clubes. E eu volto a repetir para vocês, busquem lá quantos jogadores o Grêmio tinha em 2017. E nós ganhamos a Libertadores. Então esse tipo de problema é normal. Boa tarde, Renato. Parabéns aí pelos 4 anos do Grêmio e em comemoração a esses 4 anos, se tu me permitir, eu quero te fazer 4 perguntas, bem fáceis de responder. Renato, o melhor Grêmio, o melhor meio... É coletivo, é só para você. É coletivo, é só para você. Se tu me permitir, eu faço as 4. Bom, o melhor meio campo do Grêmio, né, nessa temporada, a gente teve aí Matheus Henrique, Jean-Pierre e também o Mateuzinho, né? Desculpa, Maicon, Mateuzinho e Jean-Pierre. E o meio-campo do Grêmio vem oscilando bastante, deixando muitos buracos aí nos jogos. É o momento do menino Lucas Araújo jogar. Outra pergunta que eu te faço sobre as expulsões. O Grêmio não é um time de muita expulsão, e nos últimos jogos houve bastante expulsões. Eu te pergunto também se tem alguma questão aí a conversar com os jogadores, né, por conta dessas expulsões, que é uma coisa que a gente realmente nunca viu. Outra pergunta, a terceira, sobre o esquema tático, né? Se o Grêmio, se tu, né, vai mudar alguma coisa do esquema tático, porque aparentemente o Grêmio está sendo muito, muito visível o jeito que o Grêmio joga, e está muito fácil os times adversários jogar contra o Grêmio. Isso é uma coisa que a gente também não via. E eu não vou fazer a 4, vou deixar só 3, porque eu quero que tu responda essas 3 perguntas aí. Obrigado. Mário Godoy, da Rádio Pachó. Ainda bem. Olha, Mário, vamos por parte. A primeira do meio de campo, né, que você falou com... Sim. O problema que eu procuro dar sequência para os jogadores que para isso se entrosarem. Nem sempre é possível. Você falou do Maicon, do Mateuzinho, do Jean. Infelizmente, desses 3 nós temos 2 no departamento médico. Então o jogador tem que estar preparado, independente da posição, que ele sabe que ele pode ter uma oportunidade, ele pode começar uma partida e ele tem que estar preparado. É dessa forma que eu trabalho com o meu grupo. E todos os jogadores estão preparados. Então, no momento que você vê uma falha, uma deficiência na equipe, um espaço que a gente está dando para o adversário, é justamente por essa falta de entrosamento. Não é possível que vocês queiram que cheguem vários jogadores. Nós temos aí 90% do nosso time praticamente no departamento médico. A gente joga uma equipe totalmente diferente a cada partida. E aí a gente vê alguns defeitos, justamente por falta de entrosamento.
é uma coisa muito normal. A gente não quer que isso aconteça, mas é uma coisa muito normal, justamente porque os jogadores não estão acostumados a jogarem juntos. Então, a cada partida se muda 7, 8 peças, 4, 5 peças. É difícil de ter um entrosamento. Você vê que quando o Grêmio está completo, você mesmo citou isso, quando o Grêmio está com todo mundo pronto para jogar, é outro Grêmio. Porque tem um entrosamento. Tem um entrosamento. Eu sempre falo para vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. Agora, o entrosamento, aí fica muito difícil, no momento que eles não estão jogando seguidamente. E é o que acontece. E, infelizmente, tem acontecido isso nos últimos jogos. Então, é aquilo que eu falo. É entrosar esses jogadores novos que estão chegando, tentar tirar o mais rápido possível os jogadores que estão no departamento médico. Aí o nosso grupo é muito forte mesmo. Aí eu garanto. Aí pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, porque uma coisa é você jogar com todos os teus soldados em dia, outra coisa é você ir para uma guerra praticamente com 90% dos teus soldados no departamento médico. Aí fica um pouco difícil. Então exatamente esse momento que a gente pede um pouquinho de calma, essa transição que está acontecendo no grupo do Grêmio, entendeu? Não é o problema do esquema tático do Grêmio voltar a jogar da maneira que sempre jogou, ou tentar mudar o esquema. Em primeiro lugar, o esquema quem faz são os jogadores. Jogadores que eu digo, você tem que ver quem você tem em mãos para você montar seu esquema de jogo. Então, a cada partida tem essas grandes mudanças de peças, justamente porque os jogadores estão no departamento médico e outros jogadores estão chegando, é difícil, você não tem tempo para treinar. Você tem que colocar em campo, você tem mais em termos de conversa, tentar acertar ali, e aí é por isso que aparecem os erros dentro do campo, justamente por falta desse entrosamento aí. Quanto a outra pergunta, você falou das expulsões, realmente o Grêmio nunca teve assim jogadores tão seguidamente expulsos, mas aquilo que eu falei, quando a fase ela não é tão boa, eu costumo falar que se comprar um anão, o anão cresce. A fase, quando ela é ruim, tudo de ruim acontece. Então, as expulsões, mas nenhum jogador do Grêmio é desleal. Foi o caso do Jeromel, que teve que matar a jogada, porque o Atlético Goianiense ia fazer o gol, ele matou a jogada. Nesse último jogo, o Fábio Braz, ele dominou mal a bola, o jogador também ia fazer o gol, ele fez a falta, mas o meu jogador ele não é expulso por ser desleal. A mesma coisa do Mateuzinho lá contra o Bahia, ele parou a jogada sem agredir o adversário. Uma coisa que saiu um pouquinho do nosso, foi o Luiz Fernando, que eu já conversei com ele no jogo contra aqui na Fortaleza, que aí eu falei com ele, mas aí é um pouquinho de orientação que ele nunca teve, eu estou conversando com ele, pode ter certeza que isso não vai acontecer mais. Mas é lógico que a gente não quer que ninguém seja expulso, mas foram as ocasiões e infelizmente o que eu falei, o momento não é tão bom assim. Tá, muito bem. Então o André continua acompanhando a entrevista do Renato e depois ele nos traz então as principais declarações do técnico do Grêmio. Adroaldo Guerra Filho, o que o Renato está dizendo tem a ver com a realidade? Ele está se iludindo? Ele está certo? Como é que tu define isso? Pedro, o Renato está no direito dele. Ele está usando um argumento que é verdadeiro, que ele tem muitos jogadores fora, que isso afeta o rendimento do time, mas a gente não pode esquecer que sempre que perguntado em outras vezes, ele disse, eu não treino um time, eu treino um grupo. Hoje a gente está chegando à conclusão, pelo que ele está dizendo aí, que ele tem um time, ele não tem um grupo, e aliás eu tinha provado isso lá no Ceará, quando botou um time reserva, não foi bem. Claro que ele está defendendo o lado dele e não poderia ser diferente. Vamos deixar claro uma coisa, eu não sou favorável que aconteça a troca do treinador, principalmente agora. O Grêmio vai para 4 jogos que, se mudar o treinador, ou mudar o preparador físico, ou mudar o porteiro, o motorista do ano, não vai alterar nada. Nada. O Grêmio vai precisar dar resposta dentro do campo com o que tem à disposição. Ele que está reclamando aí que faltam jogadores, e faltam jogadores mesmo, Tem muita gente aí na enfermaria. Ele vai ter que se virar com o que tem. Ele vai ter que tirar coelho da cartola com o que tem. Porque se nesses 4 próximos jogos, e eu estou me referindo Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro e Inter de novo, se os resultados não forem bons... Bota 5, tem a mas a Católica até em Porto Alegre aqui, eu acho que a Católica não vai ser a mesma coisa que foi lá. Bom, mas os jogos cabeludos, contra adversários que ele... Porque a Católica não é inimiga do Grêmio para ganhar Libertadores. O Palmeiras é. O Atlético Mineiro não está na Libertadores, mas é candidato brasileiro.
Então, o caroço está aqui. Se ele não conseguir resultados bons nesses jogos, aí a chapa vai esquentar, pode ter certeza que vai esquentar, né? Ele está no direito dele, tem que fazer o que fez, tem que se defender, tem que mostrar que realmente está faltando jogadores. Agora, não me vem mais com aquele papo, eu tenho elenco, não, tu tem um time, tu pode substituir 1, 2 ou no máximo 3 peças, e assim mesmo cai o rendimento. Verdade. Pedro, Diogo Oliveira. Tem uma questão aí que eu tenho dificuldade de compreender, com respeito a essa história que o Grêmio tá mal treinado, né? Uma parte, e é a torcida do Grêmio que está com esse sentimento, está manifestando, e o Duda é que tem assim mais a capacidade de trazer esse sentimento de uma parte grande do torcedor do Grêmio, de que o Grêmio está mal treinado. Bom, se o Grêmio está mal treinado, o Grêmio descobriu que o Renato está mal treinado agora. O ano passado não era o Renato, no ano retrasado não era o Renato, quando ganhava e era cotado para a seleção brasileira, não era mal treinado. Aí os métodos de treinamento do Renato mudaram. Então, eu não mas ele foi consigo mal no ano compreender. passado, Diogo. Não, tudo bem, mas assim, 17 quando foi campeão. Eu digo assim que os métodos de treinamento são os mesmos. Se o Renato sair agora, eu entendo que ele não deva sair, se é para terminar um ciclo, espera terminar a temporada e troca. Vai ser pelo resultado unicamente. Vai ser porque, não ganhou o Grenal, e aí troca de treinador, busca uma roupagem nova, uma parte anímica nova. Porque se havia essa convicção no Grêmio de que ele estava mal treinado, e se essa era a questão, bom, então termina o ano, troca. Muda o ciclo, não espera as coisas acontecerem de novo, entende? Sobre isso aí, Diogo, é assim, ó, o Grêmio no ano passado, e até quando ganhou o Grenal esse ano, e quando enfrentou o Flamengo, ele, mesmo estando mal treinado, estava mal treinado, ele tinha Kahneman, Jeromel, Maicon, Jean-Pierre, Everton, Matheus, todos esses jogadores, que são jogadores superiores, são jogadores de nível de seleção, esses jogadores todos aí. Isso faz diferença. Tu junta jogadores, tu pega um amontoado de jogadores, tá? Que são jogadores de nível superior, eles fazem o time jogar. Se são jogadores que estão jogando juntos há 4 anos, que é o caso desses aí, mais ainda. Não estou dizendo que o Renato seja um mau treinador, não acho que ele é ótimo treinador. Eu já cheguei a dizer que em certo momento ele foi o melhor, estava sendo o melhor treinador do Brasil. Sim, se falava nele da seleção brasileira. Sim, então estava muito bem. Agora, muitas vezes acontece exatamente isso que o presidente do Grêmio disse que não está acontecendo, e eu acho que está acontecendo sim, que é dormir nos louros da vitória, que é se acreditar nas glórias do passado, porque o Grêmio repete erros. O problema é que o Grêmio repete erros. Tu está falando assim, não, o Grêmio estava bem em 2016, 2017. 2018 não ganhou nada, ganhou o Gauchão. 2019 não ganhou nada, foi humilhado pelo Flamengo. Foi destruído pelo Flamengo. Não, o primeiro semestre de 18 foi bom, Davi. Foi quando o Grêmio ganha o Gauchão. Não, ele ganha a Recopa Sul-Americana, ele faz o primeiro. Deixa eu só terminar, Davi, de verdade, vou te dar fatos. O Grêmio ganha de 5-0, se eu não me engano, 5-1 do Santos, ganha empilha 13 gols em 3 jogos contra Cerro, veio o Grenal Santos, lá, né? Depois do 0-0 aqui. Exatamente. Tô dizendo, o primeiro semestre de 18, sim, o Grêmio seguia sendo o mesmo time avassalador. E sempre classificando para a Libertadores. Pois é, depois sim, depois tem uma queda de rendimento. Mas na Libertadores, Diogo, o Grêmio cai fora por um acidente. O Grêmio cai fora em 2 lances. Não foi por acidente, foi por culpa do Grêmio. Não foi acidente, Léo. Não foi acidente. Foi incompetência do Grêmio. Um time do tamanho do Grêmio que deixa o outro time virar dentro do seu estádio, faltando poucos minutos para terminar o jogo. O time argentino vira em qualquer lugar, Davi. Isso não pode deixar. Não pode deixar. O que eu quero dizer, Davi, é o seguinte. Assim, é que, bom, então talvez ele não esteja agora encontrando soluções. Não conseguiu, saiu o Everton, não encontrou uma solução, não está conseguindo dar resposta com o que tem na mão. Mas assim, não que é mal treinado, entende? Porque um cara não pode desaprender de treinar de uma hora para outra. Mas é só ver como ele se movimenta em campo. O Grêmio não consegue tirar a bola do adversário. Não consegue tirar a bola. Olha como ele está jogando. Não, eu concordo. Ele não consegue. Vamos deixar claro uma... Vamos fazer uma leitura do que as redes sociais dizem. Eu também eu estou com o presidente, eu acho que a rede social, quando tem conteúdo, vamos ouvir ela, vamos conversar, vamos debater, tudo legal. Eu sou contra a ofensa, e aí afasto logo o cara, de vez eu não sou pago para ouvir ofensa, que eu não ofendo, né?
gosto que ele gosta de um bom debate, eu também acho que o bom debate é que pode te levar em algum lugar. Bom, mas eu vou voltar à rede social. Quando a rede social se refere que o Grêmio está mal treinado, muitos estão dizendo que enquanto os outros treinavam, o Renato estava no Rio. Isso. Tem esse detalhe, isso. entendeu? Então, é isso aí, estão espinafrando ele por isso. Ah, vem cá, pô, os caras estão aqui, não, mas eu só volto quando puder fazer coletivo. Então, acham algumas pessoas que aquele tempo que ele desperdiçou, agora está tendo reflexo no time em campo. Mas é que também, né, Guerra, tem uma questão que é médica e a gente precisa... as redes sociais, elas não respeitam isso. O Renato fez 2 cirurgias no coração. O Renato era grupo de risco. A gente estava vivendo uma pandemia. Então, eu não sei. E aí, no Rio de Janeiro ele estava seguro, Léo. Em comparação com o Rio Grande do Sul. Não, Davi, mas ele ia estar em contato com os jogadores. Não tem lugar que levar em conta isso. Só no Amazonas está pior que o Rio de Janeiro. Tá, mas aí, Davi, aí o que eu ouvi é o que... seguinte, é que agora o Cudê treinou 4 meses, o Renato ficou no Rio de Janeiro, e agora no Grenal o Cudê vai... Não, o Cudê tomou um chocolate no Grenal, tomou 2-0, era para ter tomado 5. Porque tinha Kahneman, Jeromel, Maicon e Everton. Claro. Essa é a diferença. Isso, agora não tem mais. Pedro. Sim, mas tomou, né? Tomou, né? Da entrevista, que pelo menos a primeira parte que eu pude assistir com mais atenção, depois estava começando o programa na do Renato, me parece que o presidente Romildo trabalha com a ideia de recuperação em 3 jogos. E perguntado frontalmente se pode haver mudança, ele tergiversou. Não, nós temos 3 jogos aí que o Grêmio pode mostrar capacidade de recuperação. Ou seja, me parece que é uma semana para o Renato restabelecer o Grêmio. Não, se ele não for bem essa semana, se ele não for bem dessa semana, uma das 2 coisas vai acontecer. Ou o Grêmio vai demitir ele, ou ele vai ele vai admitir que não consegue tirar mais coisas do Grêmio. Ele falou abertamente sobre isso, né? Eu acho até o fato dele abordar o assunto com alguma naturalidade, e é legal ele abordar diretamente, porque isso aí está na vida de qualquer treinador, ser demitido, sair, crise, enfim. Ele diz que se ele achar que não dá mais, ele vai lá e fala. Ele não tinha falado abertamente disso. Sim, ainda. mas tu imagina que ele tem Palmeiras, Inter e Atlético Mineiro, e ele não tem Kahneman, ele não tem Jeromel, ele não tem Jean-Pierre, ele não tem PP. O que ele tem? Michael. No Grenal. E eu até podem voltar, mas não está todos descontados. O PP pode jogar o Grenal, sim. Pedro, um ou outro. O Jean-Pierre acho que vai poder jogar o Grenal, sim. Vamos ver, André. Pro Grenal, tá? Ontem eu já arrisquei um time do Grêmio, até pelas informações que eu tenho colhido desde quarta-feira. Time do Grêmio pro Grenal. Vanderlei, tá? Vitor Ferraz ou Orejuela, porque o Ferraz estará de volta, é uma decisão técnica do Renato. O Jeromel não teve constatada lesão, segundo a informação que eu obtive. Foram dores musculares que fizeram que ele pedisse para sair. O Grêmio tem expectativa de colocá-lo no Grenal, assim como tem expectativa de colocar o Kahneman no Grenal. E melhora bastante. E na lateral esquerda deve ser o Diogo Barbosa do lado esquerdo. Sim. Meio campo sem o Maicon, com o Matheus Henrique e o Lucas Silva. Para tua alegria e do Davi. Os o dois Alisson... anãozinhos não vão ficar juntos, então. Um vai fazer companhia para mim. de Neve tirou 2 eles. petiços é demais. Já deu, um faz companhia para mim, Davi. Fica legal. André na reportagem. Não, André, fala de novo o time que eu não consegui entender, cara. Petisco pode ser repórter. E o Pedro um gigante, né, André? Gigante o Pedro, um cara alto, pivô de basquete. Eu até podia dizer que era porque a meu favor, mas o Messi e o Maradona não contam, mas vamos lá. Nem o Romário. Vanderlei, Ferraz ou Orejuela, é uma questão técnica, o Ferraz já está... É bom gozar contigo. Treinando. O Jeromel, ele não teve lesão, né? Essa é a informação que eu tenho, ele não teve lesão, ele teve dores musculares e por isso saiu, porque não aguentou as dores, pediu para sair, mas o Grêmio trabalha com a possibilidade de contar com o Jeromel no Grenal. O mesmo vale para o Walter Kahneman, que já deve estar na semana que vem em campo treinando, e o Grêmio aposta que poderá colocar o Kahneman, ou ao menos um dos dois, Jeromel ou Kahneman, mas o Grêmio trabalha com a ideia de colocar os dois no clássico. Diogo Barbosa, na lateral esquerda. Andrezinho, só as dores musculares tiram o Jeromel do jogo de domingo contra o Palmeiras? Com certeza sim, até porque o Grêmio vai focar no Grenal, Guerrinha. O Grêmio vai focar, focar recuperar os jogadores para o Grenal. E no domingo pode jogar o Paulo Miranda, né, eu acho. Paulo Miranda e David Braz é a zaga domingo, eles não têm nenhum problema no Campeonato Brasileiro. O Diogo Barbosa, aí no meio, sem o Maicon, Mateuzinho com o Lucas,
o Alisson, né, que é o titular da extrema lá pela direita. O Grêmio acredita que terá também o Jean-Pierre, porque a situação do Jean-Pierre é a mesma do PP, que o Duda já estava dizendo ali antes, de que pode jogar. E do lado esquerdo, o Everton teve um quadro gripal. Esse jogador a gente não sabe o que aconteceu com ele. Se ele não puder, vai ter o PP provavelmente, porque o Grêmio já trabalha com essa hipótese. E na frente, Diego, o Grêmio trabalha com força máxima pro Grenal. O Grêmio tem a ideia... Não tem o Maicon. Não tem o Maicon. O Grêmio tem, Pedro, a ideia de que vai conseguir colocar todos menos o Maicon. Esse é certo, o Grêmio admite que não vai estar no Grenal, mas o Grêmio trabalha internamente com a ideia de colocar todos os outros em campo na quarta-feira no Beira-Rio. Serão muitos de parada vindo ao mesmo tempo, se isso acontecer, né? Em Pedro, Andrezinho, amigo. Vários, né? Acho que meio time. Kahneman, Jeromel, PP, Diogo Barbosa estreando. Mas é melhor que tu botar a gurizada pra jogar, tu botar Juan e Rodrigues, zagueiro, imagina. Não, o que eu tô dizendo é que talvez ele vai ter que fazer uma composição, de não dá pra entrar num Grenal com, sei lá, 6 jogadores que estão um tempão sem jogar, sabe? Mas ele pode botar 5, isso. Domingo devem pintar alguns, por exemplo, Jean-Pierre e PP tem chance de pintar no domingo. Bom, aí muda um pouco de figura, verdade. O Diogo Barbosa deve jogar domingo, né, André? Também, o Cortez fez 10 jogos seguidos, é o único que jogou, ele e o Alisson jogaram as últimas 10, então, até por este sentido de preservar o Cortez, né? Não me entendam mal preservar o Cortez, mas é pela questão do ritmo, né? Porque a gente sabe que ele é fazendo uma projeção do Grêmio, depois de todo esse caldo aí, deve ter sido uma noite, uma manhã de reuniões. Eu não duvido que o Renato abandone um pouco essa ideia de buscar o jogo de toque, o jogo mais envolvente que marcou o Grêmio, e que ele passe por um esquema mais seguro, que ele feche a casinha, como diz o Tinga usa uma expressão o Léo já foi levado para o Renato nessas conversas de ontem, foi levado para o Renato uma ideia exatamente nesse sentido aí, de por que não jogar como jogou no começo do ano, quando chegou a botar 3 volantes? Lucas Silva, Matheus e Darlan, ele mostraria o Jean-Pierre. Liberaria alguém, né? Eu acho que não é a questão do Grêmio abandonar esse estilo de jogo. Eu acho que esse estilo de jogo abandonou o Grêmio. É, porque o Grêmio não está conseguindo fazer isso, é verdade. Ele não consegue jogar desse jeito. Faz algum tempo que o Grêmio não propõe jogo. Assim, Davi, mas ele persegue isso ainda, né, Diogo? Ele persegue isso. Sim, vai perseguindo, mas bem atrás. Tá bem eu atrás. Acho que agora o estilo de jogo está lá na frente e o Grêmio atrás correndo, não está conseguindo fazer. Mas nessa situação limítrofe, Davi, eu acho que alguém deve ter chegado para o Renato e disse, olha, vamos partir para um jogo de segurança. Tem 3 jogos aí que são decisivos até para o futuro dele, pela entrevista fica muito claro. E ele vai fechar a casinha, como diz o Tinga, vai fechar o cofre, né? Vamos ver tudo depois do intervalo comercial, peço licença para vocês. Lembrando que chegou já 43 minutos, que tal fazer pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana? Pois, por favor, um relatório daquilo que foi dito, eu sei que deu problema de novo aí na entrevista, o negócio não tá legal. Voltou agora, ele tá falando sobre se o ciclo se encerrou ou não, se tem prazo de validade, vê se a gente consegue captar aí. Ainda não. Um dia vai acabar esse ciclo do treinador, do presidente, dos jogadores. É uma coisa normal. Mas enquanto nos deixarem trabalhar, a gente sempre vai trabalhar bastante. Coisa normal. Mas enquanto nos deixarem trabalhar, a gente sempre vai trabalhar bastante para buscar mais títulos. Bom, vai seguir a entrevista, Pedro, tem algumas outras perguntas que serão feitas ao Renato na sequência. Não está na hora do Grêmio... Significa dizer que ele não achou que o ciclo está acabado. Ele disse que não. Ele disse que 5, 6 jogos não podem terminar um ciclo de um grupo, de um técnico e de uma direção vencedoras, que é como o Renato qualifica o grupo, ele e o presidente Romildo Bolzan, nesse período de 4 anos, que se completam exatamente desde a chegada dele para sua terceira passagem. Ele que está aí, se não me engano, a 15 jogos de superar o seu Oswaldo Rola como técnico que mais treinou o Grêmio em toda a sua história. Muito bem. André, tem mais algum detalhe importante que tu gostaria de passar para nós? Chamou a atenção, né, Pedro? Porque no início da manhã o Grêmio falou que não iria mudar ninguém, né, no departamento de futebol, nem na comissão técnica, e abriu a entrevista ao presidente comunicando a demissão do Klaus Câmara. E aí depois o presidente disse, até perguntei, presidente, teve alguma coisa que aconteceu nesse período aí de 2 horas que mudou a rota de alguma coisa? Ele disse, não, foi um erro de comunicação interna. Então o Grêmio se atrapalhou no momento de fazer a comunicação, né? Era só para chamar a coletiva e o Grêmio acabou chamando a coletiva e anunciando algo que Grêmio, não confirmou depois, que era a permanência de todos, já que saiu o executivo. Lembrando, sobre isso, o presidente disse que o Grêmio vai buscar uma solução interna, que o Grêmio não vai no mercado de executivos para fazer nenhum tipo de contratação, né, rechaçando qualquer outra
cogitação de nomes que possam surgir por aí. O Renato fala em reforços ainda, falou em busca de reforços, bateu muito na questão de ter 7 jogadores no departamento médico e estar esperando eles agora. Eu até voltei e fiz uma nova pergunta na coletiva para ele sobre se era o momento que ele se sentia mais desafiado no Grêmio. Ele disse que se sente desafiado diariamente, mas que quando ele tiver todo o grupo à disposição, aí sim pode colocar o desafio para ele pela frente, que ele vai, com certeza, ele tem essa certeza de que o grupo vai dar a resposta junto com ele e que vão conseguir de novo ter bons resultados. O Renato não perde aquela questão que é uma característica dele. Tu conheceu o Renato bem jovem, né, Pedro, ainda quando jogador, que é a autoconfiança, a confiança, enfim, quem sabe por vezes até em excesso, mas isso é uma característica dele que ele tenta transmitir a cada manifestação e está fazendo isso na própria entrevista coletiva deste momento, né, e com a garantia da direção de que ele vai permanecer. O presidente foi questionado em algum momento se perdeu por Palmeiras e o Grenal tá fora, e o presidente disse, não afirmo isso, não vou dizer isso, não coloco o cargo da comissão técnica do Renato em julgamento pelos próximos 2 jogos. Mas claro, a gente sabe que o presidente chegou a dizer, lá no começo também, eu não me baseio por redes sociais, quem se baseia é a imprensa. Eu disse, bom, presidente, mas o senhor saiu da rede social, tem alguma coisa a ver ou não tem? E ele disse, não, só saí do Twitter porque é um território de muito xingamento, mas se as pessoas quiserem continuar se comunicando comigo, podem continuar por outras instâncias, enfim, né, tentando atribuir a gente, né, que a gente é que seguia pela rede social, mas imagino que se ele não se guiasse pela rede social, ou ao menos não se importasse com ela, não digo se guiar, mas não se importasse, ele não teria se retirado de uma dessas redes sociais, que a gente sabe que realmente elas também têm essa característica, infelizmente. Forte. O Renato fala em ter todos os titulares, né? Só que ele dificilmente vai ter todos os titulares nessa temporada maluca. Agora mesmo a gente está vendo aqui o Kahneman e o Saravia foram convocados para a seleção argentina, né? Ele não vai ter os caras todos para treinar, pelo menos, o tempo inteiro. Quando é que eles ficam fora, os dois? Tem um jogo no dia 8, em outubro, né? E outro no dia 13. 8 e 13 de Tem um Grenal dia 13. Eles jogam o Grenal e vão. Tu sabe que o Andrezinho estava falando agora, comparando o Renato com o Oswaldo Rola, o Foguinho, né? Só uma curiosidade, assim como são trajetórias que são muito distantes uma da outra, né? Mas que é interessante pelo seguinte... São brilhantes, né? O Foguinho e o Renato nasceram, claro que com diferença de muitos anos, no mesmo dia, 9 de setembro, os dois. Os dois foram jogadores do Grêmio e foram técnicos do Grêmio. Os dois foram vencedores como jogadores e como técnicos. Isso. Né? O Foguinho se consagrou como jogador no primeiro estágio do Grêmio, que era a Baixada, e depois como técnico no segundo estágio do Grêmio. E o Renato se consagrou como jogador no Olímpico, que seria o segundo estádio, e como técnico no terceiro estádio. É curioso, e os dois muito próximos assim da idolatria, né? Dos torcedores do Grêmio. O Foguinho naquela época, claro que hoje a gente não tem mais essa referência, mas o Foguinho, inclusive... participou do Sala de Redação histórico, tinha o Foguinho, tinha sim. O Cabral. O velho Sala, né? Quando era bom. O velho Sala, né? Senhor. O grande do Norberto de mediador, né? Era muito interessante aquele Era Sala, muito melhor. Né? E o Foguinho foi um grande ídolo também da torcida do Grêmio, como o Renato é agora, né? Não tem ideias diferentes, né, Davi? André, Futebol, assim. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Ou em cima disso que o Davi falou, me suscitou a curiosidade, que ele está falando das coincidências dos meses, de terem sido ídolos como jogador e ídolos posteriormente como treinadores do Grêmio. Isso. Até peguei o meu material para olhar aqui. Claro que é uma brincadeira. O Maicon, se não me engano, é de setembro, não é uma coisa assim, 14 de setembro. Estou tentando procurar. Sim, foi agora. Ele e o Douglas Costa fazem juntos no mesmo dia. Então, até pela questão da idade, quem sabe o Maicon entra nessa linha sucessória aí. Olha Foguinho, aí, Renato. Possa ser que seja o Maicon no futuro. Muito bem, André Silva, muito obrigado, do André. quarto estádio do Grêmio. Isso, um abraço. Bom, Leonardo Oliveira, deixa eu te perguntar, como é que o Inter está se preparando para essa semana? Porque tem esse jogo contra o Fortaleza, mas quarta-feira tem Grenal, e está com um olho na igreja e outro no padre, né? É verdade, mas o Inter tem a questão dos suspensos na Libertadores, né? E esses jogadores vão estar em campo em Fortaleza. Moisés, o Cuesta já vai poder estar de volta, mas Edenilson está fora. Então, o que vai fazer o Cudê? Acredito eu que para Fortaleza ele deve levar
alguns titulares de fazer o uso do que ele tem feito, é uma prática dele de preservar usando, né? De colocar os jogadores menos minutos em campo, o tempo que ele pode estar em campo e também que não comprometa a recuperação para o próximo jogo. Mas acredito também, Pedro, que podemos ter algumas caras novas. O Inter está promovendo muitos garotos. O Léo Ferreira foi promovido, é um centroavante, 1,82 m, jogador de força, veio do Sub-20. Ele não apareceu muito na Copa São Paulo porque ele estava se recuperando de lesão, mas é um jogador que o Eduardo Cudê já inscreveu na Libertadores. Ele vai ter de usar essa meninada, ele vai ter de colocar esses garotos, né? O Praxedes deve aparecer, porque ele não tem grupo suficiente para dividir e fazer 2 times, um para domingo, outro para quarta. Vai ter um time com titulares e alguns meninos para completar. Agora, vendo esse jogo do Flamengo de ontem, né? 5-0 para o Independiente. 5! Cinco. O Jesus falava 5! Vendo esse jogo, eu fico pensando o seguinte: um time como o do Inter, que não é um time de brilhos, vamos dizer assim, né? Mas que é um time ajustado, que descobriu agora 2 jogadores que fazem gol, né? O Thiago Galhardo e o Abel Hernandes, né? Que descobriu um jeito de jogar, que está ganhando, que tá passando por cima dos adversários. Às vezes tem algum tropeço, tal, mas está conseguindo ganhar. É um time que tem uma bela chance no Campeonato Brasileiro, o time do Internacional, porque os seus concorrentes diretos não estão bem. Qual é o concorrente do Inter que está bem, o que está melhor do que o Inter? Tem algum? Não, nesse momento não, ele lidera o campeonato. O Inter é líder, né? Não, mas não só por isso, eu estou dizendo em desempenho, né? Em desempenho. Cara, eu não tô conseguindo ver, mas tipo assim, eu não sei se Palmeiras, eu não consegui ver Palmeiras e Bolívar. Tá sendo mas o Palmeiras tá invicto Palmeiras, no Brasileiro, tá se virando lá. Ontem o River empatou com o São Paulo joga um futebol. O Inter tá no bolo, Davi, mas não quer dizer que o Inter seja o melhor time do campeonato ainda. Eu acho que o Inter pode, esse ano ele pode se arvorar a tentar o título. Sim, existe a chance, né? Davi, o Palmeiras, Pedro, eu acho um adversário forte. Embora o Palmeiras não encante jogando, o Palmeiras tem jogado futebol mais pragmático, mas o Palmeiras tem algo que, para um time que quer ganhar alguma coisa, é fundamental. O time do Luxemburgo é um cara que propunha jogo, né? Olha que loucura. O time do Luxemburgo toma muito pouco gol. O Palmeiras tomou só 17 gols esse ano, se eu não me engano. O Palmeiras tem a melhor defesa da Série A. E isso é algo que deve ser levado em conta. É um adversário duro de ser batido. E que vai ganhando 1-0, 2-1. Daqui a pouco busca um empatezinho ali, mas vai fazendo campanha. Eu acho que esse é um dos candidatos. Agora o Flamengo, bom, se estão falando que o Renato pode perder o cargo do Grêmio, imagina o Dominique Nick lá. O Argel saiu já. O Argel ficou 3, 4 jogos, né? 16 dias. Mas vamos lá, o Flamengo tomou um surrupio ontem, podia ter sido 10, eu acho. Porque olha, podia. Uma roda. Foi um podia absurdo. ter sido mais. Mas assim, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo estava num caminho, né? Tava começando a se virar ali. Mas já perdeu o Ceará, né? Descarta? Tá, mas tu descarta o Flamengo? Não, claro, claro. Ah, tá. Claro que não. Não, e outra coisa, eu não descarto, por exemplo, tá? Imaginar que o Leite Gaúcho é o... São 2h03. O Pix está chegando no... Guerrinho, o que está acontecendo no Flamengo? Tu tens uma ideia à distância, assim? O treinador não foi aceito pelo grupo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma. Será que é por aí? O treinador, Pedro? Claro. Os caras pediram reunião com ele esses tempos. Tu imagina? Como é que tu vai pedir reunião com o teu chefe? Vem cá, Não, pediram reunião porque viram que a coisa não estava caminhando. Então o problema do Flamengo hoje é o seu treinador. Vai mudar? Eu acho que vai. Não vai demorar muito. Porque esse negócio sabe, essa fórmula mágica não existe. Traz um estrangeiro ou leva um brasileiro para o exterior, vai mudar tudo. Não é assim, não é assim. Entendeu? Daqui a pouco os caras estavam acostumados com um tratamento no vestiário do português, que, sei lá, convidava eles para um pagode, fazia festa com eles, churrasco, essas coisas todas. Daqui a pouco chega um cara que é diferente. Isso muda, isso altera. Hoje quem manda no futebol, hoje não, já faz algum tempo, quem manda no futebol são os jogadores. Se eles botarem na cabeça, diz, olha aqui, ó, o homem nós vamos fritar, é questão só de tempo. Ah não, nós vamos pegar pelo homem. Aí, meu amigo, tu sai da frente que o mesmo time ruim endurece parada
Hoje quem manda é o jogador. Se tu perder o jogador, tu perdeu tudo. Por falar nisso, Guerrinha, o Edenilson recebeu um caminhão de dinheiro da proposta árabe, mas parece que para o Inter é uma vanzinha, assim, uma combizinha, para falar numa coisa mais antiga. E o Inter está dizendo que se não levar o dele, não sai, né? Pedro, a primeira proposta do comprador é sempre abaixo do que tu quer ganhar. Entendeu? Vai o cara lá comprar alguma coisa que tu tem, ele te oferece que alguém diz para ele, eles estão apertados, qualquer coisa que oferecer eles vão aceitar. Claro que não é qualquer coisa que vão acertar. Os árabes estão acertados com o Edenilson, ponto inicial de partida. O Edenilson tem 30 anos. O Edenilson tem 30 anos. O Internacional precisa de dinheiro? Precisa. O Internacional sabe que vai fazer falta o jogador? Claro que sabe que vai fazer falta o jogador. Mas é inadiável, é questão de tempo, vai vender. Não digo que não sei o preço, se vai esperar, eles dão uma aumentadinha, e daqui a pouco, se os caras já acertaram com o jogador, é porque estão dispostos sim, e vão dar uma aumentadinha. O negócio está sacramentado, é questão de tempo, Pedro. Agora, isso que está falando do técnico do Flamengo, o Domi. Né? Domi. A questão, eu até acho que os técnicos no exterior, talvez com exceção do Tite no Brasil, eles estão com um jeito de trabalhar diferente dos técnicos brasileiros. A gente vê que a maneira como os times brasileiros jogam e a maneira como os times de fora jogam, ela é diferente, são maneiras diferentes e algumas concepções diferentes. Claro que o futebol não tem grandes variações que possam ser feitas, né? Mas tem coisas diferentes acontecendo fora do Brasil, e a gente vê que é pela orientação dos técnicos, né? Inclusive esses times, o time de ponta hoje, que é o Bayern, tem um jeito de jogar que não se joga no Brasil, né? Aquela marcação do jeito que eles marcam em cima, aquela agressividade, mesmo para retomar a bola, né? É de uma forma que não se joga no Brasil. Talvez o técnico do Inter quisesse fazer isso igual no Inter, mas não tem ingredientes para fazer isso, né? Agora, o que o Flamengo errou foi o seguinte: ele pegou o auxiliar técnico, né? Ele pegou o auxiliar técnico. É a mesma coisa que o seguinte: tu vê o Filipão vencendo e tu pega o Murtosa. Não, vamos trazer o Murtosa porque o Filipão vence. É um raciocínio estranho. Não estou desfazendo do Murtosa, mas o cara que é o vencedor é o Filipão. O Murtosa é auxiliar do Filipão, né? E o Flamengo foi atrás do auxiliar. Que tinha a palavrinha mágica do Guardiola ali. O Murtosa já ganhou a Copa dos Campeões com o Palmeiras. Não, tudo bem, mas tu não vai atrás do Murtosa. Se tu quiser, tu busca o Filipão, não o Murtosa, né? É evidente, né? Ontem, só pra gente saber. Né? O auxiliar é outro. É que vários auxiliares já se destacaram. O Oswaldo Oliveira era auxiliar. Ele virou um técnico, eu acho um técnico fraco, tal, tem as minhas restrições, mas ele se virou aí, fez carreira, campeão, até tem um que outro título e tal. Esses outros, o Domi era auxiliar do Guardiola, teve outros técnicos que também foram auxiliares de grandes técnicos que seguiram as suas carreiras. Não tá errado tu tentar essa via, entendeu? O Roger era auxiliar no Grêmio. Eu também acho que não tá errado. O Flamengo usava auxiliar da casa, né? Não auxiliar do outro país. Exato. Pois mas pro Flamengo mas o erro do Davi, o erro do Flamengo, Davi, não é por ser auxiliar ou não ser auxiliar. É que o cara que chegou, e poderia ter sido até um brasileiro, chegou lá e disse assim: olha, vamos mudar. Não, meu filho, não. Esse time que tu tá vendo jogar aqui, que encantou, que foi campeão disso, daquilo, daquele outro, e que todo mundo diz que voltou o futebol alegria, o futebol arte, esse time deixa jogar. Aí o cara diz: não, de maneira nenhuma. É aquilo que eu digo sempre, tá dando certo, tá, né? Então vamos fazer o seguinte, dá uma mudada lá, pra gente ver se não vai dar certo. Claro que não vai dar. Aí a boleirada foi, chamou ele no particular, numa salinha lá, levaram suco pra ele, bolachinha, tudo, né? E disseram pra ele: diz, olha aqui, ô seu Domi. E compraram no Zafari, vou te dar mais essa. Pagaram barato e compraram produto de qualidade. No cartão. Sabe o que é? O cartão tem 30 dias para pagar no Zafari. Isso, é no crédito. Eu digo para todo mundo, até um adendo só, eu digo para todo mundo, tem 2 lugares que ninguém escapa. O cemitério e o Zafari. O cemitério e o Zafari. Os dois, tomara ninguém que tu fique escapa, mais tempo no Zafari.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, então o que esse gringo tem que fazer é que no Zafari tu vai toda hora, Guerrinha. No Zafari tu vai toda hora, Guerrinha. No cemitério vai uma vez só. Mas a minha questão do Domi, Mas fica. A questão do Domi tem um erro que eu acho crasso do dirigente, né? O Flamengo foi à Europa e contratou um técnico estrangeiro. Ele queria um estrangeiro. Mas a única semelhança do Domi e do Jesus é que ambos vêm da Península Ibérica. A ideia de jogo tem passaporte, é os outros têm passaporte. Aí se não, se tu tem um time que tá jogando daquela forma, que tá jogando com aquele futebol que, nos encantou, tu tem que procurar um técnico que siga aquela linha. Aí tu traz um técnico que tem uma outra linha de futebol, aí o cara vai chegar aqui e vai ter que mudar a visão dele de futebol que ele construiu ao longo da carreira. É um erro na origem, né? Agora, para consertar, é muito complicado. Ontem, só pra ajudar no debate, ontem o Flamengo jogou com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta pelos lados, aí o Gerson e o Diego por dentro ali, né? O William Arão atrás e o Gabigol lá na frente, 4-1-4-1. E outra, é para dar uma olhada nesse time do Independiente Del Valle, já não é de hoje, né? Porque não é de hoje que ele joga com times com mais dinheiro e mais jogadores e mais recursos e mete chocolate. Ele fez isso no Corinthians no ano passado. Não, mas eu vou te contar uma coisa, o Duda disse uma coisa que é rigorosamente verdade. Foi só 5, era para ser 10. Não, eu vi mas depois... 10 mesmo, não é força de expressão. Cara, Pedro, é um bombardeio, assim, bola da entrada da área, tiroteio, os caras chutam mesmo, não tem problema. Que coisa, barbaridade. Eu estava vendo um analista tático do Sport TV, até peço desculpa porque eu peguei pela metade aqui. Eles fazem aquele campo com a iluminação. Essa tática é tua, o cara do Sport TV, tu é melhor que eles. Não, sim, mas eu também me abasteço um pouco. Tu reconhece, eu sei bastante, tu reconhece que tu é melhor. O pouquinho que eu não sei, Pedro, eu busco deles, tá? Não, mas eu também. Aquele Pedro não vai humilde. Aí eu pego deles, entendeu? Sim. Chupa aqui, chupa ali, tu ficou melhor, é isso? Geralmente melhor o que eu tô vendo. Mas assim, Pedro, interessante, e aí mostra bem a mudança de conceito de jogo. O time do Jesus, e até ele pega uma imagem do jogo contra o Inter, tem 5 jogadores do Flamengo marcando a saída de bola do Inter no jogo do ano passado, no Maracanã, e as duas linhas do Inter quase dentro da área, e os jogadores do Flamengo empurrando a defesa do Inter. E hoje, com esse técnico, não, a linha é mais recuada, tem um espaço no meio campo, a defesa não avança tanto, ele quer que o time jogue com as posições definidas, e vai deixando espaço. O que acontece? Tu pega um time rápido como esse time do Independiente Del Valle, que tem um baita técnico, é um cara jovem, 35 anos, Miguel Ángel Ramírez, que é espanhol, ele é tido assim como um nerd, como um estudioso, o cara tem doutorado em futebol, e a ideia dele nem é trabalhar com um profissional, é trabalhar com a base, mas ele é um gêniozinho, assim, ele soube explorar isso, né, e aí na altitude foi um passeio, foi sim que poderia Mas é que eu digo, Léo, ele andou fazendo isso ano passado, foi aqui no jogo com o Corinthians no Brasil. Não me falha a memória, me ajuda aí. Esse mesmo treinador do Independiente Del Valle. Não é a primeira vez. Contra o Corinthians. Não, ele é muito bom. E ele quer dizer, não tem altitude, no nível do mar também. E eu não sabia, ele teve praticamente acertado com o Atlético Paranaense, estava vendo casa em Curitiba e tal, e ele recuou. Que aí o Independiente Del Valle o segurou. Ele veio para ser auxiliar de um outro espanhol no Del Valle, e aí esse espanhol foi pro Emelec, e aí ele acabou assumindo. Ele vinha para trabalhar na base, e ele fez parte de um trabalho que eu acho espetacular, que está criando futebol lá no Catar, com uma base de muito dinheiro, naquela academia Aspire, né? O Catar já ganhou um título continental, nunca tinha ganho um título, porque eles estão criando futebol. Tem mais de 30 espanhóis trabalhando nessa academia, e ele é oriundo de lá. É um cara muito interessante para se olhar. Eu não sei se esse cara em seguida não vai estar aqui pelo Brasil. É uma referência, né? Porque o Brasil agora pegou essa mania de estrangeiros, né? Alguns vão dar certo, outros não, como são os brasileiros também, porque não é porque tu nasceu aqui ou ali que tu sabe futebol, tu sabe ou não sabe? Bom, resolve. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e em seguida nós voltamos para a última parte do Sala de Redação. De volta, 2h19, uma tarefa para Duda Garbi. Como o Grêmio está muito preocupado com o Grenal da quarta-feira, quem é que o Grêmio vai escalhar para jogar contra o Palmeiras, que é um jogo difícil e também importante, hein, Duda? Alô, Duda? Não tá. Davi, tu consegue responder isso, Davi?
Vamos ver, Vanderlei Orihuela. Olha aqui, ó, Vanderlei Orihuela, Paulo Miranda, David Braz. Acho que o Diogo Barbosa faz o Diogo estreia, Barbosa, né? isso. Para poder pegar... Darley, Matheus Henrique, tu acha bem, não? Lucas Silva, Matheus Henrique e acho que o Jean-Pierre, né? Sim, não sei. Começa no banco, me parece. E aí ou Isaac, né? Então seria o Isaac e Alisson, né? Isaac e Alisson. O Robinho. Alisson, Diego Souza e PP, não sei se PP joga. Não sei também, pois é. Everton e PP no banco. Eu não sei se o PP jogaria, né? Acho que eles vão pro banco e entram para ter uma minutagem aí para preparar pro Grenal. Esse jogo, na verdade, é uma loucura isso, né, Davi? Mas vai ser pro Grêmio meio que pelo que a gente viu de informação, né? Que o Grêmio tá focado no Grenal. É, isso aí, um ensaio para ver quem é que vai estar em condições pro Grenal. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras acho que ele vai dar jogou... vantagem pro Diogo Barbosa, que já que o Andrezinho estava dizendo que o Cortez tem 10 jogos em sequência, né? Então bota o Diogo Barbosa, bota os 2 zagueiros que podem jogar, talvez o Vitor Ferraz, né? Daí muda toda a defesa. Ele muda ali o volante. Agora, voltando àquela questão, pena que o Maurício não está aí, né? A questão do centro médio. O Grêmio tá assim, acho que parece que é patente, assim, é claro que tá precisando de um centro médio. É evidente, só o Maurício que não sabe disso. Pedro, o Tite convocou a seleção brasileira agora, 12h30, né? A gente tava com o foco todo na questão do Grêmio e tal. E ele convocou o Gabriel Menino, do Palmeiras, para lateral direita. Danilo e Gabriel Menino para vão disputar a lateral direita. Esse menino é meio campista? É meio campista, mas isso mostra o quanto o Tite está preocupado porque a gente não produz laterais, né? E ele vai observar o menino por ali, ele vai observar, vai ver se ele pode jogar. Claro que o Danilo deve atuar, né? São 2 jogos pelas eliminatórias, mas foi a grande novidade dessa convocação. E na lateral esquerda, um jogador que vem muito bem na Europa há algumas temporadas, Alex Telles. O Alex Telles está bem. Alex Telles está bem. Ele tem uma campanha muito sólida, né? Ele jogou na Turquia, depois ele jogou na Inter de Milão. Aliás, foi o Mancini que levou ele lá para a Turquia, depois de ter sido treinado por ele. Agora, olha só, assim, a gente já vem falando há bastante tempo que o Brasil renova do meio para frente e não renova do meio para trás, né? Então agora tem o Gabriel Menino como opção pela direita. Tu pega ali o Thiago Silva e o Marquinhos, 2 zagueiros. E além deles, o Brasil não está formando jogadores que são assim... O Marquinhos é jovem, eu sei, ele tem carreira ainda. O Thiago Silva não. E assim a gente tem dificuldade de revelar zagueiros que tu chega e diga, entrega o bastão para esse aqui, tá tudo resolvido. E a mesma coisa na lateral direita, em que pese o Renan Lodge, mas eles não tomaram conta do lugar como a gente tinha lá atrás, que saía Roberto Carlos, aí entrava o Marcelo, e sai o Marcelo e entra outro, não tem isso. Eu acho que o Renan, Diogo, ele é o dono da lateral. Tudo pelo que ele fez no Atlético de Madrid, chegou a ser jogando com o Simeone, foi ainda, acho que ele é o né? dono da lateral. A lateral esquerda a gente tem no futuro ainda, né, Léo? Ele não precisa se afirmar, né? Ainda não aconteceu. Ele está começando, né? Eu acho que o Tite enxerga ele. Porque, por exemplo, o Alexandro, que era para ser o sucessor, já está fora. Já não foi chamado. Teve muitas chances, Telles, né? e Renan Lodge. Né? Aí na zaga ele chamou o Rodrigo Caio, né? Além do Thiago Silva, Marquinhos, o Felipe, do Atlético de Madrid, que é um cara que o Tite trabalhou no Corinthians, e o Rodrigo Caio. No meio-campo tá uma outra novidade, Douglas Luiz. Anotem esse nome. Esse menino na seleção sub-23, ele era apontado como o cara. Tudo passava por ele na seleção sub-23. E ele foi comprado pelo City, ele era do Vasco, nunca conseguiu jogar no City, o Guardiola quis jogar com ele, mas pela questão de visto e tal, ele não conseguiu. Aí ele rodou pelos clubes do Grupo City e agora está no Aston Villa. Ele foi convocado, acho que ele tem 22 anos. Tá? O Everton Ribeiro, Felipe Coutinho, o Bruno Guimarães, Fabinho e Casemiro. Na frente a novidade é o Rodrigo, né? Aquele que era do Santos. Sim. Gabriel Jesus, Rodrigo, Neymar, Everton, Cebolinha, e o Richarlison. Firmino e Richarlison. É uma seleção que tem pelo menos 6 caras novas. É um sopro muito forte de renovação, mas para mim a grande novidade dessa seleção é que o Neymar, eu acho que finalmente ele chega como um jogador tecnicamente estabelecido pela temporada dele, nunca duvidamos, mas ele teve uma temporada de excelência, de melhor do mundo, e com a cabeça no lugar. O Neymar me parece que amadureceu. Para mim essa é a grande notícia da seleção.
Eu acho que tecnicamente o Neymar sempre esteve estabelecido na seleção. Tem uma parte mental aí, mas tecnicamente ele sempre foi incontestável. Agora, tu vê que o Militão já não foi convocado. Vê como o Tite, ele tá procurando jogadores ali do meio para trás. Do meio para frente, especialmente ali na frente, varia um ou outro, mas assim, ele já mais ou menos definiu os jogadores que ele tem como atacantes. Agora, do meio para trás, ali, zagueiro, lateral, ele tá buscando. Zagueiro que seja lateral, um volante que seja lateral como o Menino, o Militão era zagueiro lateral, já não foi chamado agora. Ele está com dificuldade para encontrar esses caras ali. Uma grande notícia das convocações também é a convocação do Saravia, né? O Kahneman, a gente já imaginava, o Kahneman tem sido convocado e tudo, mas o Saravia adquiriu um ritmo de jogo e tem sido um jogador muito bom no Internacional, vocês não acham? Sim, se afirmou. A gente sabia, né, Pedro, da questão de seleção e tal, até a gente estranhou um pouco o começo dele vacilante, mas é que ele veio pro Inter com 4 ou 5 jogos na temporada, né? Um ano todo. Ele não tinha jogado pelo Porto. Tanto é que ele está tão fora dos planos do Porto que o Porto já abriu a porta para prorrogar o empréstimo dele, para ele poder terminar a temporada aqui. Isso está bem encaminhado, o Rodrigo Oliveira trouxe a informação. Mas é um jogador que se recuperou aqui. Ele já tinha passagem pela seleção, por Copa América, né, e está voltando. Eu não sei se o Inter teria capacidade financeira de investir num jogador desses, né, de buscar, porque esse é um jogador até relativamente jovem, não. Mas indo para a seleção ele fica mais caro, né? Mas quanto é que tá o passe dele? Eu acho que ele melhorou muito, entendeu? Mas acho que ainda carece de ser um jogador que faça mais cruzamentos. Hoje se exige muito do lateral que ele saiba o que fazer quando chega no fundo do campo. A propósito, Guerrinho, o Wendel abafou nos cruzamentos. O Wendel voltou bem, rapaz. Olha, o Wendel está colocando em risco a titularidade do Moisés, né? Acho que periga virar titular. Ali, né, Guerrinha, tu tem duas coisas que são importantes. Assim. O Moisés, ele te entrega mais força, vontade, enfim, é um dínamo. E o Wendel entrega mais qualidade. Tô falando na comparação de um e outro, tá? Eu, por exemplo, acho que o Saravia é muito mais lateral que o Wendel. Mas ele tecnicamente entrega mais. Caímos daquela que se souber jogar futebol é melhor. É o caso do Wendel em relação ao Moisés, né? E tu com os volantes, tu com os teus volantes, né? Não, o volante, se for bom, maravilhoso, tá? Ele tem que ser grande, ele tem que ser forte, ele tem que sustentar. O Matheus Henrique tá do fora, Jandir, então. Tá do fora, Ademir Creyff. Não, mas esse é segundo, eu quero o primeirão ali, rapaz, eu quero o Jailson de bola, eu quero o Grêmio tem que ter, o Grêmio, eu acho até que pode ter que ter um volante, o Grêmio, viu, Guerrinha? O Internacional tem 5 volantes, rapaz. O Grêmio não tem nenhum. Para aí, eu acho que o Grêmio até precisa, nesses ajustes aí, nessa turbulência, ter um cara que seja mais um volante defensivo. Mas ele não pode ser um cara assim muito brucutu. Ele tem que ser um cara tipo Wallace, tipo. Não, o volante tem que saber jogar. Senão fica fora do mundo. Se souber jogar, melhora, claro. Não é se souber jogar melhor. Tem que saber jogar. Se não souber jogar, o quartel espera, né, Pedro? É isso aí, quartel. Se souber jogar, o quartel. Mas a gente já viu tanto volante ruim aí que fez carreira, né? Quartel. Mas eu acho que tem muito isso aí, sabe? O cara que foi o responsável por esse mito. Jailson. Não, claro que tem volante ruim, tá? Mas quem foi o responsável por esse mito foi o Caçapava, porque o Caçapava entrou no time do Inter em 75 para marcar o Rivelino aquela vez, contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Brasileiro. Não, e aí virou assim uma espécie de mito, assim, o volante brucutu, mas o Caçapava não era um brucutu. Foi pra seleção, inclusive. Sim, mas tu te lembra do Elton lá no Botafogo? O Botafogo comprou o Elton do Grêmio e o Gerson chegou e disse pra ele: Alemão, tu tira e dá pra nós aqui que nós sabemos o que é que nós fazemos. Pronto. Só tira deles e entrega aqui. Esse é o volante. Tem que ter. Uma informação que a gente tá falando de meio campista aí, uma informação que está circulando, já começa a circular com alguma força, de que uma saída do Edenilson poderia significar uma chegada do Servi, que está disponível lá no Benfica. O Jesus não o colocou como no topo das preferências. E esse é um jogador que o Eduardo Cudê disse que quase, naquela entrevista que a gente fez com ele, ele falou. Quase chegou. A gente teve muito próximo e aí ele jogou no Benfica e se estabeleceu lá, voltou a ter espaço. E agora ele está procurando um destino. Eu não sei se seria o casamento do Inter de pegar o dinheiro do Edenilson e talvez buscar esse jogador. Mas fazendo essa troca, tu mantém o padrão para melhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Apesar de eu estar vendo muito futebol, e eu estou vendo mesmo, eu não tenho visto um jogador que de repente, por isso que eu quero saber aonde ele...
Não tens namorada? Preta, cachorro. A preta, tá, cachorro. Tá bom. Tá, faz a pergunta aí que tá terminando. Eu não tenho visto, eu não sei onde é que está e não sei se está vivo e se ainda tem condições. O Elias não serve? Tá indo pro Santos. Pois é, o Elias é um estilo Edenilson. É um jogador de duas áreas, é um jogador que faz gol, que ajuda na defesa. Eu não sei como é que ele tá, eu não tenho acompanhado, essa é a minha dúvida. Ele estava negociando com o Santos, ele é da geração do Jeromel. Só uma rapidinha, Pedro, uma história. Ele e o Jeromel são amigos de infância, começaram jogando junto no Palmeiras, e o Elias filava o almoço na casa do Jeromel, o Jeromel filava o almoço na casa do Elias. E até pouco tempo, eu não sei se ainda eles têm, eles eram sócios em São Paulo numa hamburgueria. É verdade, é verdade. Bom, deixa eu chamar o Alemão, que não é sócio de coisa nenhuma, o Alemão é só apresentador. Fala aí, Alemão. Pedro, o Gaúcha Mais em seguida traz os dados da economia do Rio Grande do Sul, os dados